Se você foi no dentista recentemente fazer uma cirurgia de terceiro molar e está sentindo dores fortes na articulação, não consegue abrir a boca direito, está difícil até de se alimentar, você pode estar com trismo. E hoje o meu vídeo é para eu te ajudar a melhorar a movimentação e a abertura da sua boca. Não pula esse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas, e se você pular, você vai perder, afinal você está no Dicas da Doutora Ana Maria. E eu sou a Doutora Ana Maria Chiaverini. Se você não é inscrito no meu canal, entra lá, deixa sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se esse vídeo foi importante, você acha que ele pode ajudar alguém, compartilha também. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, de por que acontece o trismo. Geralmente, quando os pacientes vão fazer uma intervenção cirúrgica, nós sabemos que o paciente tem um tempo que ele consegue ficar com a boca aberta sem dar um estiramento muscular, devido ao tempo de abertura da boca. Mas a gente não pode parar a cirurgia mesmo assim, e você precisa sair com a região resolvida. Então essa cirurgia acaba se estendendo, vai até 1h30, isso pode acontecer. Então o paciente acaba sofrendo uma inflamação por estiramento, por abertura por tempo demasiado. Essas são uma das causas principais do trismo. E aí, na hora, o paciente acaba não sentindo, porque ele está anestesiado, porque existe também, né, a questão da tensão e da medicação que é passada. Muitas vezes o trismo é sentido 3 dias após a cirurgia. Já no terceiro dia, que é quando o paciente já tem que estar se alimentando bem, abrindo e fechando a boca, é quando ele pode relatar uma dificuldade extrema de abrir a boca. E aí a gente já sabe, nós dentistas já sabemos, que o paciente não consegue abrir mais do que 1 centímetro, que dói muito na região articular. O recomendado para o quadro de trismo, primeiro é comunicar ao dentista, né, para que ele faça alguns exercícios, mas você em casa pode fazer alguns exercícios para se ajudar a melhorar, porque a inflamação dessa região, ela é regenerativa, tá? Ela retrocede e você tem que forçar a abertura. Ai, mas isso vai doer. Olha, gente, dói um pouquinho sim, mas se você fizer de acordo com o que eu vou te explicar e com os métodos que eu vou te explicar, é aí que entra a dica, você não vai sentir dor e é um trabalho progressivo. Porque esses músculos, né, eles ficam endurecidos, né, eles ficam muito inflamados. E aí, se a nossa articulação temporomandibular não faz o movimento de abertura e fechamento diário, né, que nós fazemos, aí sim começa vou falar um termo popular, tá bom? O osso empedra na região articular. E aí que você tem um processo de deposição óssea na região articular e aí você não consegue mesmo abrir e já não é mais um processo inflamatório muscular, sofre um processo de empedramento ósseo e aí se torna um processo difícil e aí a gente tem que entrar com laser, com até cirurgias. Então o ideal, pessoal, é que primeiro, se você está nessa fase do primeiro para o segundo dia, ainda dá tempo de fazer todo o processo que eu estou falando aqui. E você vai melhorando gradualmente. É um procedimento que você precisa fazer 3, 4, 5 vezes ao dia, todos os dias. Sempre, conforme você vai fazendo o exercício, você vai tentando abrir a boca um pouquinho. Muita gente, ao fazer o exercício que eu peço, às vezes esquece de abrir a boca e fala para mim, olha, eu não consigo abrir a boca. Aí é que entra você na sua força de vontade também. Você vai passar os olhos, que eu vou falar para você, vai fazer um movimento circular na região articular, circular em toda a região que abrange o poro acústico. Essa região, quando você abre e fecha a boca, assim, ó, você sente que se mexe. Então você começa daqui, tratando essa região com os olhos que eu vou te passar, e você vai fazendo movimentos circulares e nesse momento tentando abrir e fechar a boca. E vai descendo com os olhos até a região mandibular, até chegar aqui. Vou demonstrar aqui em mim, tudo bem? Temos aqui o ouvido, temos a cavidade articular, que é muito próximo ao ouvido, por isso que tudo que dói na região articular dói no ouvido. Você abre e fecha
e ver onde que se mexe. Nesse ponto de encontro é onde começamos a trabalhar, onde depositamos os olhos, que eu vou falar para você quais que são, em movimentos circulares, sem pressa, com um pouco de pressão, para que os olhos penetrem ali na pele. E aí você vai descendo e vai fazendo um movimento circular em toda essa região que é onde dói, pois é o músculo que permite a abertura e fechamento. Ele está inflamado. Seguindo para as regiões mandibulares aqui, até a região anterior da mandíbula. Fez a primeira massagem, aí logo em seguida você entra agora com um pouquinho de força. Primeiro você dá uma olhadinha qual é o nível de abertura que você tem. Se é pouquinho, não tem problema. Você vai fazer força de entrar com 2 dedos, né? Arranha. E vai forçar um pouco por dia a abertura. Isso é essencial. Então hoje, primeiro dia, você não vai conseguir abrir o máximo e eu nem espero isso. Mas você vai entrar com os seus dedos e vai forçar um pouquinho. Vai voltar a massagem e depois vai entrar de novo e vai forçar um pouquinho. Amanhã você vai repetir o processo com as massagens e forçar um pouquinho, sempre forçando um pouquinho mais a cada dia. No próximo passo, ver o quanto você consegue fazer um deslocamento, uma projeção da sua mandíbula para frente. Então você está fechada, tentou abrir. Aí, nesse momento, você vai tentar deslocar, fazer o seu côndilo rodar ali dentro da cavidade articular. Então você vai fazer um movimento para frente e depois para trás. Você vai falar, isso vai doer. Bom, aí você vem e com a ajuda da sua mão, novamente, você vai abrir e tenta guiar para frente, depois tenta guiar para trás. É exatamente o que nós fazemos no consultório, porque não tem segredo. A cavidade articular, ela precisa funcionar, ela precisa voltar a articular. Se você não forçar, está cômodo para ela desse jeito e você tem que pensar que os cristais ósseos estão depositando ali a cada dia que você não força um pouco essa abertura. Agora, com a ajuda dos óleos, tudo isso melhora, porque esses óleos têm uma absorção muito rápida na pele. Não é um tratamento natural, assim, de achismo. Pelo contrário, já foram estudados todos esses óleos que eu vou passar. E esses óleos, eles têm propriedades científicas comprovadas da sua ação. A razão de eu passar esse exercício para vocês e não passar um anti-inflamatório ou analgésico é que não existe uma medicação para trismo que funcione perfeitamente. Você pode virar escravo dessa medicação e sem o exercício você se acomoda. E aí surge um problema ainda maior, é o problema da articulação ficar empedrada. Então, a gente não considera a medicação anti-inflamatória e analgésica sem acompanhamento uma coisa ideal para você. Mas, se você for resolvendo com métodos naturais que não prejudiquem o seu organismo nem favoreçam a automedicação, certamente você vai ter um resultado maior. Sem contar que você não vai ter extremo sono, porque todas as medicações que envolvem dores articulares, dores de trismo, neuralgias, são medicações muito fortes que dopam o paciente. Então, o ideal é a gente trabalhar com o fisiológico do paciente. Só que com a ajuda dos óleos, você já tem uma analgesia e uma ação anti-inflamatória imediata. Tá? O tratamento será feito da seguinte forma: você vai precisar de 10 ml de óleo essencial de amêndoa doce, que é chamado óleo carreador. E depois você vai precisar de uma combinação de 2 gotas de óleo de alecrim, 2 gotinhas de óleo de ashwagandha e 2 gotinhas de óleo de melissa. Vão dar 6 gotas. Então você tem 10 ml de um óleo carreador de amêndoas para 6 gotas no total dessa mistura. Você mistura esses óleos, precisa estar numa temperatura levemente morna. Então, quando você fizer isso, né, você mistura e tenta aquecê-los no banho-maria, para estar numa temperatura bem morninha, bem fácil de penetrar na pele. Esses óleos que eu falei você não encontra em qualquer farmácia. Qualquer dúvida, eu tenho aqui na minha descrição o link para vocês verem onde vocês compram, né? Como é que
como é que vocês podem adquiri-los. E depois que você fizer esse procedimento, evita sair no sol. O ideal é que você não saia no sol, que você retire o excesso, mas não lave, porque os óleos estão agindo na sua pele e estão fazendo o efeito enquanto você não faz nada. E essas sessões, você precisa repeti-las até o momento em que você se sentir muito bem. Se tá dando certo, você continua. Se não tá dando certo até o terceiro dia, aí logicamente você vai precisar realmente procurar a ajuda de um profissional para ele ver se ele consegue intervir com laser, intervir com outras possibilidades que num consultório a gente consegue ter. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo a sua dúvida, a sua pergunta, que com certeza eu vou estar respondendo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Um grande beijo para vocês, até a próxima!